Salve, rapaziada, beleza? É o seguinte, ó, cola aqui no Alambrado, deixa o seu like, siga a gente, ative o sininho e fala pra todo mundo que tem um canal que só fala do Coringão, que é aqui o Alambrado Alvinegro, certo? Então cola no Alambrado e vai, Corinthians! Cara, mas assim, vamos falar um pouco de... Você citou da vez que o Pedro ganhou um maior destaque, que foi quando ele participou daquela reunião, daquela coletiva com o Duílio Monteiro Alves. Alguma coisa de tudo aquilo que o Duílio falou, o tempo provou o contrário, Pedro Ramiro? Olha, uma boa pergunta, hein? Que isso, Cascão? Tô aqui pra isso, né, meu garoto? Que isso? Casca, velho. Caralho. Casca não é só E aquele olha cara... que eu tô só na água, hein? Aquele cara mais ranzinza. É um cara... Eu tô começando a tentar fazer uma terapiazinha aí, porque tá difícil. Tá tomando aquele remedinho em doses... Homeopáticas cavalares. Mas eu acho que algumas coisas, sim, por exemplo, a questão dos empresários, ele não quis, eu perguntei para ele, na época a gente tinha informação de 17 milhões só que o Corinthians devia para empresários. Aí, ó. E aí ele falou assim, não, a gente está pagando, eu não tenho valores aqui e tal, mas a gente está pagando. Aí no início do ano, foi em novembro, outubro, essa sabatina, no início do ano saiu a informação de que o Corinthians estava devendo 200 milhões para empresários. Antes eram 17 milhões que a gente tinha conhecimento. No fim, a gente soube que eram 200 milhões. E ele, como presidente do Corinthians, tinha conhecimento dos 200 e cacetado. Exato, lógico que tinha. Então mentiu, né? Mentiu. Então, assim, foram algumas coisas. Tem muita coisa que o Duílio não explicou, né? Por exemplo, a negociação pelo Yuri Alberto. Ninguém sabe direito valores, as trocas, como funcionaram, a porcentagem, quanto que ficou ou não ficou. Ele foi até questionado na sabatina, ele falou umas coisas, uns valores que não deu para entender. Então tem muita coisa que o Duílio Essa aí é o curso André Sanches de dirigente. Já fez? Não, ainda não. Então, se você quiser, o Duílio fez. Fez. Então aprende a dar aquela enrolada, aquele rolando lero, tá ligado? Sim. Curso rolando lero. Você joga a responsa no outro. Por que você está perguntando isso? Você não... Isso. Tem isso, né? Tem isso. Então é complicado, mas eu fiquei com essa impressão, porque eu lembro não lembro dos detalhes, mas eu lembro dessa coletiva aí, e eu lembro que tudo que ele falou, eu não lembro, alguma coisa de tudo que o Duílio falou, vou inverter, se concretizou? Olha, era verdade? Que eu me lembre, não. E, assim, eu acho que, assim, o Duílio, ele me parecia ter um propósito muito estranho no Corinthians, de tentar diminuir as dívidas, mas ele achava que, de alguma forma, diminuir as dívidas significava você largar o futebol, né? A impressão que me dava era essa. Mas não tem como... Assim, eu tenho várias críticas ao Augusto e tenho várias críticas ao Fabinho. Mas tem como você fazer coisa boa sem você precisar, de alguma forma, estancar as dívidas do clube. Estancar não. Colocar mais coisa dentro das dívidas do clube. Por exemplo, o André Ramalho. O André Ramalho foi uma puta oportunidade de mercado. Alex Santana, o Charles, sim. Tudo bem, um pouco caro, é verdade. O Charles talvez não valha o preço, não sei, tem gente que discorda. Mas o André Ramalho foi pelo salário, é isso? O André Ramalho só salário. O André Ramalho é o melhor de todos. Hugo Souza, cara. Hugo Souza. Um bom negócio. 500, no final das contas, vai dar 1 milhão de euros, 5 milhões e uns quebrado, que para um goleiro do nível dele é um preço bem abaixo. Eu vi outro dia uma notícia. Mas que o Duílio, assim, temos Igor Coronados, né? Mas isso a gente fala mais para frente. De que o Duílio assinou um papel antes, você viu isso aí? Eu vi. Ele assinou um documento confissão de dívida. Uma semana antes de ele deixar o clube, mais ou menos, ou um mês antes, reativando uma dívida que já estava prescrita pelo tempo com algum empresário. Você viu isso aí também, Pedro? Vi. Eu tô até buscando para, eu não lembro onde que eu vi, se foi no Pedro, se foi, eu não sei se você lembra disso aí. Teve quase 9 milhões de reais de dívidas reativados depois de um documento assinado pelo Duílio. Na verdade, parte dos 60 milhões, né, que foram para o Carlos Leite, que inclusive poderiam não ser um problema na justiça para essa gestão, só que o Corinthians tem processos ativos com um monte de pedido de bloqueio e tal, e esse valor podia diminuir, só que o Duílio foi lá, fez a tal da confissão e tudo mais da dívida, enfim, é um monte de coisa, né, que aparece de empresário que vai aparecendo, aí tem não sei o que aparece ali, Carlos Leite e Abrax tentando colocar o dinheiro ali. Esse é o problema, né? Eles não explicavam nada direito. Amanhã a gente vai ter o tal do dia da transparência. É verdade. Né?
Vamos ver se o algo que o Augusto Melo está prometendo desde março. 13 horas. Há 4 meses, né? Desde março, né? Desde março. Tempo até. Desde março, o Augusto Melo está prometendo essa semana da transparência, inclusive expondo transparência para quem não sabe, né? Vamos ver mesmo, né? Porque tinha renovação e transparência, os caras subverteram a palavra transparência, né? A renovação e transparência. Nada, não existiu nem renovação, que era os mesmos caras, e muito menos transparência. Haja visto até essa negociação do Yuri Alberto, que, aliás, falar uma coisa para você, viu? O cambada para fazer negócio ruim que nem tem o Corinthians. Um abraço pro Briganó, que falou que eu gosto de vocês e que cada um do seu jeito, mas ninguém fica afinando em perguntar quem quer que seja. É isso. Grande Briganó. Obrigado. Eu queria falar sobre o Memphis Depay ainda. Eu sei que a gente está falando sobre o Duílio. Eu quero falar das polêmicas, mas vamos falar. Você vai falar que polêmica? Não, vamos misturar tudo. Aqui é Corinthians, né? Suruba, né? Não, é que você teve hoje, de informação. você teve hoje na coletiva, você falou, mas eu queria que você falasse sobre o figura da Cazé TV. Como é que foi que aconteceu aquilo lá? A gente... É amigo do Juninho, o Wilson Júnior, o Juninho, um abraço, um beijo pro Juninho. A gente estava no meio da coletiva e começou a pergunta com um repórter da Cazé TV, depois entrou esse outro, o Pape, é o Pape, né? É, o Pape. E aí... Ele não fez nenhuma pergunta, né? Ele falou, não, eu quero te apresentar o Brasil, não sei o quê. E aí ele entregou a Juliette, né, o óculos, né, pro Memphis. O Memphis, eu achava até que o Memphis ia ficar meio com medo, só que o Memphis adorou. O Memphis gostou, ele falou, cara, no futebol europeu, na Europa, as pessoas são muito, ele falou até straight, muito diretas, assim, muito frias, né? Meio que ele quis dizer. Não tem essas quebradas de gelo, né? E aí você subiu. Quando que numa conferência, assim, numa entrevista coletiva, você ia subir aqui nesse bagulho aqui e me dar um negócio? Ou nunca, eu acho isso muito louco. Eu achei da hora. Isso também me fez despertar do tipo, o Memphis. Eu tava até conversando com o Vessone hoje, o Vessone falou uma coisa que é verdade. Mas o Vessone não sabe nada de Corinthians. Não sabe nada. Grande Vessone. Ele tava falando assim, cara, eu acho que o Memphis vai levar essa passagem dele para o Corinthians muito mais pro lado de Gana, da família dele de Gana e tudo mais, porque o pai dele era de Gana. O pai dele é ganês, é com o pai que ele é tretado, né? Exato, que é o pai que o abandonou, né? E a mãe é holandesa, né? E ele até falou, eles deram um match, não sei o quê, deu tudo certo no meio do caminho, e eu apareci ao longo do tempo. Com 2 anos, o pai dele o abandonou. Por isso que ele não gosta do Depay, né? Que é o sobrenome do pai dele. E aí o Memphis fala assim, aí o Vessone fala assim, pô, eu acho que ele vai se conectar muito mais com esse lado africano da coisa e tudo mais, que é mais, tem uma coisa mais alegre, uma coisa mais festiva e tudo mais, e do que o holandês, que é um cara uma pessoa mais fria e tal. E acho que isso talvez conecte o Memphis aqui com o Brasil. Eu acho que isso vai ser interessante nessa. E outra coisa que Alô, Brother Vermelho.